Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso Atenção aos Fundamentos. Meu nome é Elizabeth Cunha e esse é o nosso programa de número 21, se eu não estou enganada. E hoje a gente vai falar de um assunto que deixa muita gente de cabelo branco, né? Que é como fazer o seu currículo, como você vai se inscrever nos processos seletivos que pintam por aí. Eu acho que isso é sempre um grande déficit, né, da nossa formação, porque é muito focada na parte técnica, mas ninguém ensina como é que a gente vai participar dos processos seletivos, como a gente se comporta numa dinâmica de grupo, como tem que fazer um currículo. Isso deveria ser um assunto pauta, né, das graduações e pós-graduações, mas frequentemente a gente vai aprendendo isso na vida. Então eu vim aqui hoje para descomplicar isso para vocês, já que é uma coisa que muita gente me pergunta, muita gente tem dúvidas de como é que vai fazer, quando tem experiência, quando não tem experiência. Então esse é o nosso tema da aula de hoje. E eu queria aproveitar que a gente está aqui, ó, no comecinho, no aquecimento, e convidar você para participar do nosso projeto. Que projeto é esse? É esse projeto de popularizar o conhecimento. Por quê? Toda semana eu estou aqui, toda segunda-feira trazendo uma aula nova, um assunto diferente para descomplicar a sua vida. Porque a gente sabe que educação no Brasil é complicada, é cara, nem todo mundo tem acesso, então é a nossa contribuição para que a gente consiga fazer com que conhecimento, conteúdo de qualidade chegue a mais pessoas de uma forma praticamente gratuita, né, que basta você ter a internet. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Como é que isso acontece? Eu preciso que você curta e compartilhe esse vídeo. Então já vai aqui embaixo, já deixa o seu like. Por que isso é importante? Porque quando você curte, você diz para o YouTube que esse conteúdo é relevante para pessoas como você, com um perfil parecido com o seu. Então ele ajuda a gente a entregar esse vídeo para mais pessoas, ajuda a gente nessa função aí hercúlea de divulgar conteúdo aí para o Brasil afora. Então aproveita que você já está aqui, já se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, e já deixa o seu like. Aliás, é melhor você se inscrever no canal, porque a gente vira e mexe está postando aí alguns conteúdos, às vezes não dá tempo de avisar todo mundo, e se você tiver inscrito, você vai sempre receber uma notificação toda vez que a gente postar alguma coisinha nova. Beleza? Então, se você não está acostumado ainda com o nosso estilo de aula, a gente faz aula de uma forma um pouquinho diferente aqui no Atenção aos Fundamentos. Então, ao invés de a gente colocar um slide e ir passando o slide, eu vou conversando com você com um bloquinho de notas e a gente vai colocando todas as informações ali. Agora, não precisa ficar preocupada em anotar tudo que a gente vai passar por aqui. Por quê? Porque o resumo dessa aula vai para o nosso grupo lá no Telegram. Então, se você ainda não está participando do grupo do Atenção aos Fundamentos lá, aproveita aqui, ó, na descrição do vídeo, tem o link, a participação é gratuita, toda semana a gente está colocando os assuntos que foram discutidos na Atenção aos Fundamentos lá, colocando os resumos, às vezes a gente coloca algum artigo que foi relevante para a aula, e eu vou deixar para vocês também um modelinho de currículo lá no Telegram também, então aproveita para já entrar, já fazer parte do grupo, para poder sempre estar atualizado aí com esses materiais. E aí, se você foi um pouquinho mais atento e curioso, deve ter se perguntado, mas a Beth falou que já tem mais de 20 aulas, por que não tem 20 aulas disponíveis aqui no canal do YouTube? É porque a gente vai reciclando esse conteúdo. Então, o conteúdo já é de graça, o único trabalho que você tem é assistir, mas não pode ficar procrastinando, porque a gente vai renovando essas aulas, então até mesmo para deixar o conteúdo do canal mais leve, com vídeos mais recentes, a gente vai retirando os vídeos antigos. Então não dá mole, não fica aí, ó, empurrando com a barriga para assistir, porque esses conteúdos saem do ar. De tempos em tempos a gente vai fazendo uma limpeza e vai tirando os conteúdos, tá bom? Então, vamos começar para nossa aula de hoje. Vou colocar o meu bloquinho aqui, ó, pra gente já começar a conversar. Então, ó, primeira coisa, quando que você tem que fazer um currículo? Cara, assim que você entra na faculdade. Por quê? Porque o currículo você vai precisar para tudo nessa vida. Então, quanto antes você fizer, melhor. Até mesmo para estágio. Porque a gente da área da saúde, às vezes fica um pouco na dúvida de, mas para estágio é só levar a carta de apresentação da faculdade? Não, muitas vezes você vai precisar do currículo até mesmo para o estágio. Então, é bom você já fazer esse currículo, já ter ideia do que você vai colocar, para quê? Se pintar uma oportunidade, você já tem esse currículo pronto, tá? Então, não é só para emprego, é também para estágio e
Tem também a questão do currículo Lattes, que é uma coisa que a gente não vai falar muito hoje, que é um pouquinho mais complexa, mas você também precisa fazer tão logo você consiga se organizar aí. O currículo Lattes, ele é um currículo mais acadêmico, onde você vai falar do que você fez na sua vida acadêmica. Para trabalho, geralmente a gente vai utilizar o currículo vitae, o currículo comum, que é o que a gente vai discutir nessa aula, tá? Então eu quero mostrar para vocês assim o passo a passo de como vão montar esse currículo. E aí, eu tô organizando, né? Porque quando eu tava montando a sala, eu falei assim, é legal ensinar como é que vai fazer, mas muita gente não sabe ainda botar um currículo bonitinho. E um currículo bonitinho faz toda a diferença. Então, a gente vai gravar e vai deixar disponível para vocês aí durante a semana uma aula de como fazer o currículo no Canva, que é um site, né? Ele não é um programa, ele é um site. Tem um aplicativo também que você tem uma versão gratuita que libera uma série de recursos. Eu acredito que a maior parte das pessoas não precise assinar o Canva, pode utilizar o gratuito, assim, para 95% das coisas que vai fazer. E lá já tem uma série de modelos de currículos prontos. E aí, quando eu for falar com vocês aí sobre essa questão do design do currículo, é importante que você tenha um currículo bonito. Depois eu vou te explicar por quê. Então, a gente vai gravar essa aula do Canva e vai deixar disponível aqui no canal para vocês, com todos os links, com todas as formas de acesso, tá bom? Então, primeira coisa, vamos organizar a estrutura desse currículo? Para o currículo, você tem que colocar, né, obviamente, os dados pessoais. Mas que dados são esses? Deixa eu colocar aqui no bloquinho para vocês. Dados pessoais. Que dados são esses? Muita gente pega e comete o erro de colocar sempre o quê? Nome, endereço, telefone, e-mail, isso tem que colocar, beleza. Mas aí o pessoal coloca CREFITO, número da carteira de habilitação, número da carteira de trabalho, CPF, RG. Gente, não precisa disso. Isso você só vai precisar quando você for para o segundo passo, que é o passo de preencher uma ficha para contratação. Num primeiro momento, os dados pessoais são para que o recrutador entenda o seguinte: onde essa pessoa mora, para ele ter um cálculo de se ela consegue chegar no local de trabalho, né, no proposto local de trabalho, em tempo hábil, e quanto o empregador vai ter que pagar de passagem, se for o caso. Precisa do contato, né? Então, ele vai precisar de e-mail e telefone, porque são as duas formas que provavelmente essa pessoa vai entrar em contato com você, já que hoje em dia a gente quase não utiliza mais telegrama. A galera nova nem deve saber o que é, nunca deve ter recebido um telegrama na vida. Mas e-mail e telefone, principalmente o número do WhatsApp, é extremamente importante que vocês coloquem, tá? E aí, entra na questão do seguinte: pro e-mail tem sempre um detalhe interessante. Gente, faz um e-mail pro trabalho. Sabe por quê? Primeiro, para você ver rapidamente quando for e-mail de algum processo seletivo. E segundo, para você fazer um e-mail que seja profissional. Você não vai fazer gatinha123@gmail. Não pega bem, né? Então, vai fazer um currículo de fisioterapia, você pode botar só o seu nome, não precisa botar o meu caso, por exemplo, Elizabeth Cunha, não precisa ser fisioelizabethcunha@gmail, não precisa ser isso. Você pode colocar só Elizabeth Cunha, só o seu nome e o seu sobrenome, tá? Agora, se você tem 30 sobrenomes, não vai colocar os 30, né? Lembra do seguinte: o e-mail tem que ser fácil, ele tem que ser pequeno e ele tem que refletir profissionalismo, tá? Não vai botar nada dos seus apelidos por aí, nem convicções políticas e religiosas. O endereço de e-mail não é para isso, tá? Você vai utilizar para o trabalho. E aí, o que eu recomendo sempre é que você tenha uma caixa de e-mail, né? Uma conta de e-mail exclusiva para isso, para que você não perca nenhuma possibilidade porque você não viu o e-mail, tá? E lembra sempre, tem que ver o e-mail, a caixa principal, tem que ver spam e tem que ver as outras caixas, porque às vezes pode cair no spam e você acabar perdendo uma oportunidade de trabalho. Vou contar para vocês não foi exatamente uma oportunidade de trabalho, mas foi o resultado de um processo seletivo que assim que eu me formei, eu participei, me inscrevi e aí eu abri o e-mail no trabalho, o e-mail do concurso tinha ido para minha caixa de spam, eu não vi, e eu estava acompanhando pelo site, o computador que eu utilizava no trabalho, na época, ele tinha bloqueador de pop-up, e o resultado estava sendo aberto no pop-up, resultado, eu não vi e perdi a convocação.
Então, né, chega a dar um negócio, o coração chega a errar as batidas. Então, não vai dar esse mole, né? Eu já dei, tu não precisa dar. Então, ó, voltando lá nos dados pessoais, o que a gente tem que colocar? Tá? E não precisa colocar nada além disso. É nome, endereço, e-mail, telefone, porque é isso que o recrutador precisa, é isso que ele quer ver ali no currículo quando for relacionado a dados pessoais. Em seguida, você pode colocar, né, deve colocar a sua experiência profissional. E aí, na experiência profissional, você tem que organizar o seguinte: do lugar de trabalho mais recente, né, do último lugar que você trabalhou para o primeiro lugar. Então, o que vem primeiro, a primeira experiência que aparece ali é a sua última experiência de trabalho ou a atual, porque às vezes você ainda está trabalhando naquele emprego. Aí você vai colocar, tá? O que você coloca? Você vai colocar o nome do lugar, e aqui tem um bizu. O nome do lugar, o mês e o ano que você entrou e o mês e o ano que você saiu e as atividades desenvolvidas. Você não vai se alongar muito nessa questão das atividades desenvolvidas. Então, por exemplo, trabalhou como fisioterapeuta no CTI de... Vamos botar um exemplo aqui do Rio, do Hospital Municipal Ronaldo Gazola. O Hospital Municipal Ronaldo Gazola, quem é a contratante é a Rio Saúde, né? Que é a empresa pública aqui que contrata as pessoas para esse hospital. Você vai colocar que você trabalhava pela Rio Saúde? Não, você vai colocar Hospital Municipal Ronaldo Gazola, ou você pode abreviar as duas primeiras, né? O Hospital Municipal pode botar HM, e entre parênteses você vai colocar a contratante a Rio Saúde. Por que isso? Porque especificamente para a área da saúde, muitas vezes você vai ter um contratante que vai contratar para vários lugares diferentes. Então, eu, por exemplo, quando eu trabalhava no Serra Leblon, quem era a minha contratante era a empresa que era a OS da época. Então, era a OS que tinha que entrar o nome? Não, porque se fosse pela OS, não ia nem parecer que eu tinha experiência hospitalar. Muito menos experiência no SUS. Então, eu botei o nome do hospital que eu trabalhava e, entre parênteses, o nome da OS ou do contratante, tá? E isso é legal também para a galera que trabalha, por exemplo, na saúde da família. O pessoal que trabalha na saúde da família muitas vezes atende em 3, 4 clínicas diferentes, né? Trabalhando como fisioterapeuta na saúde da família. Então, você vai colocar o nome de cada uma das clínicas. E, entre parênteses, você vai colocar o nome da contratante. Por quê? Para entender que você já esteve naqueles lugares, que você já trabalhou naqueles lugares. Até mesmo porque, se você precisar apresentar alguma referência, a referência tem que te referenciar, né? Digamos assim, pelo nome do lugar que você trabalhou. Então, isso é importante, tá? Então, você vai colocar o local que você trabalhou, a data de entrada, não precisa ser o dia certo, mas o mês e o ano, e as atividades que você desenvolveu. Agora, por exemplo, trabalhou como fisioterapeuta dentro do CTI. Fisioterapeuta do CTI geral, digamos assim, não, fisioterapeuta do CTI cardíaco. Você não precisa colocar que você avaliava paciente, gerenciava ventilação mecânica, nada disso, gente. Isso já se espera de um fisioterapeuta que atue dentro de uma unidade de terapia intensiva, tá? Vamos lá. Em seguida, a gente vai colocar a formação. Como exatamente igual a experiência profissional, você vai colocar da última formação para mais antiga. Então, a primeira formação que aparece é a sua formação mais atual, a que você fez por último. Então, fez a graduação, fez o mestrado, fez a pós-graduação e fez o mestrado, o que vai aparecer primeiro? O mestrado, que é a mais recente. Tá? Então, você vai vir sempre da mais recente para a mais antiga. E você vai parar na graduação, tá? Então, por exemplo, fez pós-graduação em terapia intensiva e terminou em 2022. Aí você vai colocar, aqui ó, quais informações você vai colocar? O nome do curso, faltou até um detalhe aqui que eu vou colocar. Nome do curso, instituição, tem que colocar também, interessante. Instituição, data da conclusão, né? Ou a data que você concluiu, ou a data prevista para conclusão e o status. O que é o status? Está concluída? Está trancada? Está em andamento?
Não vai botar não iniciada não, hein? Ó, tá? Então, ou é em andamento, ou é concluída, ou trancada. E aí você vai colocar isso. Por exemplo, pós-graduação em fisioterapia respiratória em terapia intensiva. É o nome do curso. Qual instituição? Vamos colocar aí, instituição XPTO. Data da conclusão, junho de 2022. Status, concluído. Por quê? Porque o recrutador, quando olhar isso, vai saber assim, fulaninha aqui, ó, já fez a pós-graduação já está concluída, tudo certo. Agora, se tiver em andamento, previsão de conclusão em dezembro de 2022. Aí você vai colocar status em andamento, se você ainda estiver estudando, ou trancada se você tiver abandonado ou tiver trancado realmente a matrícula, tá? Então, você vem da pós-graduação da formação mais recente, que é a que vem primeiro, a que você fez por último, a mais antiga. E aí você vai parar na graduação. Então, graduação em fisioterapia. Qual faculdade? Faculdade UFRJ. Conclusão, 2009. Status concluído. Né? Então, a formação você vem colocando dessa maneira. Nesse campo de formação, você vai colocar única e exclusivamente doutorado, mestrado, pós-graduação e graduação. Beth, mas eu tenho uma formação em Bobat. Aí você vai vir em cursos complementares, tá? Porque isso não é a parte da vida acadêmica formal, digamos assim. Isso são os cursos acessórios que fazem parte do que você quer fazer, né? Do que você quer trabalhar, onde você quer trabalhar. Mas você não precisa, não vem nesse campo de formação, tá? E aí você vai colocar no campo seguinte cursos e congressos. E aí é que mora a confusão de muita gente. O que o pessoal faz? Aqui, ó, cursos e congressos. Você tem que lembrar que o seguinte, você tem que colocar os cursos que são relevantes para o cargo. Então, por exemplo, eu quero fisioterapia intensiva. Beleza, você quer fisioterapia intensiva. Aí você vai colocar lá que você fez um curso de RPG. Você fez a formação do Suchá em RPG, né? Que é a formação. Eu tenho um curso de acupuntura. Eu tenho um curso de liberação miofacial. Cara, muito legal isso. Mas isso não tem muita relevância para terapia intensiva. Os recrutadores estão pouco se importando com isso. E aí, isso, de repente, vai tirar a visibilidade de um curso que você fez. Eu fiz um curso de ventilação mecânica avançado. Pô, isso é relevante. Eu fiz uma formação em serviço, em terapia intensiva de mais de 300 horas. Pô, isso tem relevância, porque isso tem relação com a atividade que você está se propondo a executar. Porque não interessa para ele. É a mesma coisa de eu dizer que eu fiz um curso de crochê. Vai me ajudar na terapia intensiva? Vai me ajudar porque vai me deixar mais calma, mais organizada, porque eu vou ter um hobby. Mas não vai me ajudar na questão das minhas competências esperadas, né, exigidas para o cargo na vaga, né, pelo processo de recrutamento. Então, eu não preciso colocar ali. E aí, isso deixa o seu currículo mais enxuto. E aí você vai colocar o quê? O nome do curso, o ano que você fez e a carga horária. Muitas das vezes o local não é necessário. Se você tiver espaço, você pode até colocar. Mas muitas vezes o nome do curso, o ano que você fez o curso e a carga horária é o que o recrutador quer ver. E quando a gente fala de currículo, galera, a gente tem que ficar bem atento no seguinte. Se coloca no lugar do recrutador. Quem é a pessoa que vai ver o seu currículo? Vocês já pensaram nisso? Porque a gente às vezes pega e manda o currículo e fala assim, tá aqui, ó, mandei meu currículo, quero um currículo de 5 páginas, tem várias informações porque eu faço cursos desde antes de entrar para a faculdade. Eu tenho aqui o meu curso de informática completo. Cara, pensa no seguinte, quando a gente abre vaga assim, tem vaga para fisioterapeuta para trabalhar no hospital no hospital ABC. Tem vaga para o seu fisioterapeuta. Aí vocês já viram a quantidade de grupos em que essa vaga ela é distribuída? É enorme. Facilmente, quando a gente abre um processo seletivo, você recebe, assim, no barato, uns 300 currículos. E sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu já trabalhei como recrutadora.
E toda vez que a gente abria a vaga era isso. E aí você tinha que fazer uma peneira fina, rápida. Por quê? Você recebe muitos currículos, você tem um tempo muito curto para fazer o processo seletivo e você precisa bater o olho ali e ver as informações relevantes para poder pescar aquele currículo. Se você tiver que analisar aquele currículo mais do que 30 segundos, mais do que 1 minuto, você vai passar. Aquele currículo vai ficar para escanteio. E é por isso que é uma dica de ouro que eu dou para todos os meus alunos é o seguinte: cara, currículo tem que ter uma página. Não importa se você é super, ultra, mega capacitado, fez 350 mil cursos na área para a qual você vai atuar, o cara tem que pescar, bater o olho no teu currículo e por algum motivo ele tem que parar para olhar. E isso você tem 5 segundos para chamar a atenção da pessoa. E é por isso que eu falo que o currículo ele tem que ter uma coisa que a gente no marketing chama de attention getter. O que é o attention getter? É um capturador de atenção. Você tem que ter alguma coisa que faça a pessoa, ao passar o teu currículo, falar assim, opa, peraí, deixa eu ver o que está aqui. E isso não é o que está escrito, para a gente começar. Beth, como assim? Você está aqui falando já com a gente há mais de 20 minutos, tudo que tem que colocar escrito, e você está dizendo que o que vai fazer a pessoa parar para olhar não é o que está escrito? É isso aí. Você tem que fazer alguma coisa que saia do comum, que saia do convencional, que faça a pessoa que está passando com muitos currículos ali, assim, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. E olha, toda vez que você já ganhou um pontinho ali. Então, depois que você capturar a atenção, o que está escrito ali tem que ser relevante para o cara. Então, não adianta, eu vou fazer um currículo maravilhoso, um currículo que a pessoa não tem quem pare e não olhe. Se quando ele começar a ler o currículo estiver ruim, aí tu dançou, do mesmo jeito. Agora, você vai ter muito mais chances da pessoa pelo menos ler o seu currículo se você tiver esse attention getter. Gente, vou dar um exemplo para vocês. Você está ali muito bem vendo televisão, né? E aí, quando você vê televisão, nem sempre você está sentado na frente da TV. Às vezes você está fazendo alguma outra coisa, foi buscar um copo d'água na cozinha e de repente você escuta um grito. Ah! Isso vai fazer você, pelo menos, ir lá na sala entender o que está acontecendo. Outro capturador de atenção, silêncio. A televisão tá falando, tarará, 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 tarará. De repente, 5 segundos de silêncio. O que você vai fazer? Se você tiver baixado olhando pro celular, vendo televisão e olhando pro celular, a gente faz isso. Aí você vai fazer, no mínimo você vai fazer assim. E aí quando você faz assim, você já tem a atenção capturada. No currículo, a gente não vai conseguir fazer isso. O que vai ajudar a gente a fazer isso? 2 coisas. Primeiro, um currículo que tem um design diferente do padrão. E o que é um design diferente do padrão? Primeiro, tem que ser uma coisa esteticamente agradável. Segundo, tem que ser uma coisa que saia daquela tonalidade de papel preto e branco. Ah, Beth, mas vou fazer um currículo colorido, vai ficar mais caro para eu imprimir. Gente, a gente não imprime mais currículo. A maior parte dos currículos que a gente envia hoje é por e-mail ou WhatsApp. Então tem que ser um currículo bonito, mas tem que ser um bonito agradável. E é por isso que eu gosto do Canva. Por quê? Porque o Canva já tem um monte de currículo pronto lá, você só vai alterar e vai botar os seus dados. Então você vai ver o modelo que mais tem a sua cara e que mais se assemelha ali dentro para a área da saúde. E você vai criar aquele currículo só modificando as informações e vai ficar esteticamente bonito e vai ter um attention getter. O meu currículo, o meu pessoal, meu Beth, é vermelho. Ah, Beth, ele é todo vermelho? Não, mas ele tem uma tarja vermelha assim, e o vermelho é uma cor que chama atenção. Então essas cores mais quentes, né, o vermelho, o laranja, eles vão fazer com que a pessoa... Opa, peraí. Deixa eu ver o que está escrito aqui. E aí, a partir daí, a gente vai reorganizando as informações, né? A gente vai, capturando a atenção do recrutador para as informações que a gente colocou ali. Então, falei para vocês, as informações são importantes, mas a gente precisa primeiro captar a atenção dessa pessoa. Então, lembra, o recrutador, ele vai ver 300, 400, dependendo da vaga, até mais um número maior de currículos. Ele precisa ser capturado para prestar atenção no seu. E facilita a vida do cara. Deixa as informações que ele precisa na cara dele, para ele não precisar procurar, porque se ele precisar procurar, ele vai pular para o próximo que tiver informação mais fácil para ele ver, tá? Então, currículo, uma folha. Ah, Beth, mas eu tenho 50 mil cursos. O que eu vou fazer? Vou botar os mais relevantes. Os que couberem na minha folhinha e forem mais relevantes para essa pessoa. Por quê?
para essa pessoa, para o cargo que eu tô, né, pretendendo ocupar. Beth, mas eu quero fazer currículo para fisioterapia hospitalar e para fisioterapia intensiva. Você vai fazer um currículo para cada um desses perfis de vaga. Beth, é para ter mais de um currículo? É. A menos que você queira única e exclusivamente somente um tipo de oportunidade, você vai fazer um currículo só. Eu, por exemplo, tenho 2 tipos de currículo. Currículo para oportunidade A e para oportunidade B. Ah, Beth, você 2 caras? Não, não é 2 caras, gente, porque a gente tem habilidades diferentes, então não dá pra gente colocar todas as habilidades. Eu quero colocar para o recrutador as habilidades que são necessárias para aquela oportunidade. Então não tem nada de mal você adequar o seu currículo para cada uma das vagas. Você vai colocar sempre a verdade. E olha, lembra de uma coisa, minha avó já falava isso. Quem fala a verdade não merece castigo. Se você mentir no currículo, vai pegar. O recrutador uma hora vai pegar. Ou o recrutador vai pegar, ou na hora que você for fazer a entrevista, o coordenador do serviço vai pegar, o gerente. Não mente, gente. Não mente. Coloca a verdade. Mas é claro que você vai dar evidências, coisas relacionadas ao cargo que você está pleiteando, tá? Então, vamos organizar direitinho esse currículo, colocar o attention getter para captar a atenção e na hora de enviar. Ah, antes disso, foto. Posso colocar foto no currículo? Devo colocar foto no currículo? Gente, hoje em dia isso é muito relevante, muito irrelevante. Pode colocar, não pode colocar. Agora, toma cuidado com a foto que você vai colocar. Como é que tem que ser a foto? A foto de preferência, uma foto sorrindo, uma foto amistosa, que você olha assim e fala assim, cara, que cara maneiro, que menina legal. Ah, quero bater um papo com ela. Mas nada muito nada muito provocativo, nada muito polêmico, sempre de frente para a câmera, sem óculos escuros. Parece bobagem, mas é bom a gente falar, porque o óbvio às vezes precisa ser dito. Gente, os seus olhos têm que estar à mostra, o seu rosto tem que estar à mostra, você tem que estar com uma roupa apresentável. Ah, Beto, só vai aparecer daqui pra cima. O que vai aparecer daqui pra cima tem que estar ok. Tá bem? Então, posso utilizar aquela foto bonita que eu tirei na formatura? Pode, mas toda vez que a gente vê aquela foto, a gente sabe que a pessoa é recém-formada, tá? Então, às vezes, pensa na imagem que você está querendo passar com isso também. Então, pode botar foto? Pode, mas cuidado com a foto. E aí, como é que a gente vai mandar esse currículo? Vai depender da forma que o processo seletivo está aberto. Às vezes, você vai mandar esse currículo por WhatsApp ou por e-mail. E aí, das 2 formas, a gente tem uma receitinha para seguir, tá? Deixa eu pegar aqui para a gente colocar essa informação para você não se perder. Então, primeira coisa, se você tiver a possibilidade de perguntar para o recrutador, você pergunta, como é que você prefere que eu te envie meu currículo? Por e-mail ou por WhatsApp? Porque ele vai dizer para você a forma que ele vai ver mais fácil. Não coloca para ele a possibilidade, vou te mandar pelo WhatsApp, porque você pensa, porra, pelo WhatsApp é mais fácil, né? Vai ficar no telefone dele. Gente, às vezes a pessoa não vai ver. Eu era uma pessoa que quando recebia currículo pelo WhatsApp eu nem abria. Eu falava assim, manda por e-mail. Por quê? Na hora que eu sentava para ver os currículos, eu ia pegar do meu e-mail. E aí eu pegava, abria os e-mails e já botava numa pasta, pré-aprovado, reprovado, pré-aprovado, reprovado, pré-aprovado, reprovado. Os do WhatsApp, imagina. Só se eu não tivesse conseguindo uma boa safra no e-mail. Então, pergunta qual é a forma de envio que o recrutador prefere. Às vezes, ele não vai fazer como eu, às vezes ele vai preferir pelo WhatsApp. Se você tiver a possibilidade, pergunta. Se não tiver, você vai seguir estritamente o que está escrito onde você viu a convocação. Ah, tem que mandar por e-mail até dia tal, hora tal. Você vai mandar. E não deixa para mandar na última hora, tá? Então, você vai perguntar a forma mais adequada e aí vamos lá. Se for por e-mail, vou botar aqui para vocês. Se for por e-mail, primeira coisa, vê se tem no processo alguma característica relacionada à forma como o e-mail tem que ser enviado. Como assim? Alguns processos seletivos vão dizer, olha, tem que colocar no título do e-mail o código da vaga. Tem que colocar no título do e-mail o nome da vaga. Tem que colocar no título do e-mail o seu nome completo. O processo que eu participei foi
Foi para onde? Foi para um desses processos seletivos que eu participei aí, que para o governo federal tinha que vir o nome e o CPF. Se não tivesse o nome e o CPF no título do e-mail, você era desclassificado. Muita gente rodou. Por quê? Porque não leu. E, olha, se é uma coisa que o ser humano tem a característica de fazer, é não ler manual, edital e por aí vai. Eu sei que é chato, gente, eu também acho um porre, acho um saco. Mas às vezes você perde a possibilidade da vaga só por isso. Então, se atenta aos detalhes do processo seletivo. Ah, tem que mandar por e-mail? Tem algum direcionamento sobre como é para mandar? O que tem que colocar no corpo do e-mail? O que tem que colocar no título? Tem? Não tem? Porra, se não tiver, eu vou te mostrar agora como é que você vai fazer. Se tiver, é para seguir estritamente o que está na convocação. Por quê? Para você não perder por bobeira. Não ser desclassificado por bobeira. Porque a primeira coisa que eu falava assim, olha, coloca no título do e-mail o nome do cargo. Por quê? Eu selecionava fisioterapeuta, técnico de enfermagem, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Aí você imagina, se eu tivesse que abrir cada um dos e-mails para ver quem era a pessoa que estava mandando o currículo. Se não tivesse assim, eu já descartava. Já descartava, nem abria. Por quê? Eu tinha um monte de gente para recrutar. Então não dava para ser assim. Então, segue o que está determinado. Se não tiver, o que você vai fazer? Aqui, ó. Cuidado com o endereço de e-mail, né? Que eu já falei para vocês. Tem que ter atenção para não, né? Cometer nenhuma gafe. Não tem, Beth, não tem nenhuma determinação de como é que a gente precisa colocar. Então, você vai colocar a vaga no título. Fisioterapeuta hospitalar, fisioterapeuta para CTI, fisioterapeuta intensivista. Qual título você vai botar? Você vai colocar o título do processo seletivo. O que eles estão procurando? Fisioterapeuta para o CTI. Então, você vai colocar fisioterapeuta para CTI. Eles estão procurando fisioterapeuta para a unidade de coronariano. Você vai botar fisioterapeuta, unidade coronariana. Porque isso facilita a vida do recrutador. Gente, é igual correção da prova do Enem. Correção de redação da prova do Enem. O que você tem que fazer? Você tem que deixar o corretor feliz. Fazer uma letra bonita, preencher todos os requisitos. Gente, currículo é a mesma coisa. Você vai facilitar a vida dele. Então, você já vai colocar de cara a vaga no título. Fez o e-mail, vai colocar no título ali qual é a vaga, se não tiver, de novo, se não tiver nenhuma orientação no processo seletivo em relação a isso. Se não tiver, você vai colocar vaga no título. E aí, vem um bizu que, isso aqui vale ouro. No corpo do e-mail, você não vai colocar assim, segue currículo em anexo. Você não vai fazer isso porque você assistiu essa aula e você vai dar um baile na concorrência. Primeiro, você vai colocar um rápido resumo das suas qualificações e da sua disponibilidade. Por quê? Para a gente da área da saúde, disponibilidade é uma coisa importante. Porque você faz com que o recrutador não perca tempo, mas também que você não perca tempo. Por quê? Olha só. Recrutador, estou procurando um fisioterapeuta que preferencialmente tenha pós-graduação em terapia intensiva, que tenha pelo menos 6 meses de experiência e que tenha disponibilidade para trabalhar aos domingos. Essa é a vaga. Aí eu coloco assim, segue currículo em anexo. Vai ser o último que eu vou ver. Agora eu candidato. Vou colocar, segue em anexo currículo para a vaga anunciada. Aí você coloca, né, fisioterapeuta em terapia intensiva. Aí você pode colocar embaixo, ressalto que tenho tanto tempo de experiência atuando como fisioterapeuta intensivista na rede pública e privada. Ou você vai colocar a verdade, tá? Eu tô dando um exemplo para vocês. Tenho pós-graduação em terapia intensiva adulto, em terapia intensiva neonatal e pediátrica, disponibilidade para início imediato, às segundas, quintas e domingo. Quem você acha que o cara vai colocar na fila número 1 para passar para a etapa seguinte do processo? Você, cara pálida. Então, presta atenção, isso você ajuda o recrutador, você já se coloca na frente, você já demonstra que você tem interesse, que você atende aos pré-requisitos da vaga e que você tem a disponibilidade que ele precisa.
Então você já, dá um pulo lá na frente. Lembra que processo seletivo é uma concorrência, né? E aí você já consegue já dar uma eliminada ali, se colocar mais em voga, se colocar mais na mira do recrutador para passar para a segunda etapa. E aí, quando o recrutador passa para o coordenador, ele fala assim, tem uma pessoa aqui que tem todos os pré-requisitos e ainda tem a disponibilidade que você precisa. Gente, tudo que o recrutador quer é terminar o processo seletivo e deixar o coordenador feliz. Então, meio caminho andado, tá? Agora, se essa vaga, né, for pelo WhatsApp, aí você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Não vai dar para botar o textão. Não vai dar. Para botar esse rápido resumo, o negócio vai ficar um pouquinho mais difícil, porque no WhatsApp as pessoas querem mensagem curta, rápida, direta, porque você não gosta de textão no WhatsApp e você não vai mandar áudio. Presta atenção, não manda áudio, gente. Áudio é chato. Beth, mas é muito mais fácil eu mandar um áudio. Gente, você tá ali, você tem alguns segundos de atenção daquela pessoa que podem mudar a sua vida. Acho que vale a pena você escrever meia dúzia de palavras, tá? Do que você mandar o áudio. E aí, pelo WhatsApp, primeira coisa, cuidado com a foto de perfil. Você não vai botar a foto de perfil com nada que possa te gerar polêmica. Não interessa que você seja flamenguista roxo. Não interessa que a sua religião seja essa, aquela ou aquela outra. Não interessa que seu partido político seja esse, aquele ou aquele outro. Gente, presta atenção. Você tem todo o direito de defender as suas escolhas e as suas preferências. Mas no momento do processo seletivo, você é um profissional. Você tem que estar ali eliminando as coisas que podem te tirar do jogo. E aí você coloca... Olha só, vou dar um exemplo bem bobo, mas que acontece. Se você tá lá com a camisa do Flamengo, e aí o Flamengo acabou de ganhar a taça não sei de quê, dando uma goleada em cima do Botafogo. E aí o recrutador é botafoguense. Roxo. Foi lá e tava no dia que o Flamengo goleou o Botafogo. Tu acha que ele vai olhar pro teu currículo com bons olhos ou ele já vai olhar com um certo ranço? E aí eu tô falando de outras convicções também, gente. Tô dando o exemplo do futebol para ficar mais suave. Então, não vamos... Gente, se é a sua forma de se apresentar para o mercado de trabalho, usa uma foto mais neutra. Outra coisa, não é foto de casal. Por quê? Foto de casal eu não tô vendo com quem eu tô falando. Eu não sei qual das partes do casal eu tô falando. Então, lembra, o WhatsApp de trabalho tem que ser a sua foto. E, de novo, a sua foto de frente, de preferência com um sorriso, de preferência não, sem óculos escuros, que seja possível ver o seu rosto, tá? Aí o pessoal às vezes faz aquelas fotos super estilizadas, que eu acho lindo. Foto contra a luz, aí só aparece a silhueta. Ótimo, gente, para postar no Instagram. Para botar como foto de perfil do WhatsApp que você está fazendo procura de vaga de trabalho, não é maneiro, tá? Então lembra disso, a foto profissional tem que ser uma foto profissional. Não tem foto melhor, coloca a foto da formatura, tá? Aquela foto bonitinha que você tirou pro convite, pode ser aquela. Mas, gente, hoje em dia a gente tem muitos recursos para poder tirar uma foto maneira. Tira uma foto numa parede branca. Pode ser uma parede colorida, fica melhor, fica mais descontraído e tal. Tira uma foto sorrindo, né? A gente com o celular hoje facilita bastante. Então, não dá mole com isso, tá? E aí, você vai encaminhar o seu currículo, né? Se essa for a forma apontada pelo recrutador, com um texto sucinto, sem gírias, sem abreviações e escrito com português correto. Porque eu já vi muita gente perder vaga por erro de português. Então, dá uma olhadinha. Não escreve gíria, não escreve abreviado, escreve o direitinho. Lembra disso. Aquilo ali, aquela mensagem, pode ser a mensagem que vai mudar a sua vida. Beth, mas você está sendo exagerada. Não tô não, gente. Quando a gente consegue uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de um trabalho que vai fazer a diferença na nossa vida, a gente divide no antes e depois. Então, toma cuidado, né? Não custa. Fala assim, olha, segue o meu currículo, eu tenho experiência em terapia intensiva, já tenho pós-graduação concluída, tenho disponibilidade para, sei lá,
sábado e domingo, que foi que a pessoa colocou como preferencial. Ou tenho disponibilidade total, posso começar imediatamente. Fico no aguardo da sua avaliação. Né? Você pode colocar, aguardo sua avaliação, aguardo seu retorno. Por quê? Isso dá para entender a pessoa que você não vai ficar perturbando a vida dela, né? Porque você deu o WhatsApp, você não vai ficar perturbando a vida dela. Você já disse tudo o que ela precisava saber em relação ao seu currículo, ou seja, que você tem a formação que ela precisa, você tem o que era desejável para a vaga, que não era imprescindível, mas era desejável para a vaga. Você já falou que você pode começar imediatamente, você falou a disponibilidade que você tem e que, por um acaso, atende a vaga. Aí, já faz a pessoa parar e olhar para o seu currículo, tá? Então, de novo, você vai mandar para a forma que for mais adequada, relatada no processo seletivo. Se você puder perguntar ao recrutador, você pergunta para ele, você prefere que eu te mande por e-mail ou pelo WhatsApp? Aí ele vai te dizer. Se não, você vai seguir o que está escrito no processo seletivo. Se for por e-mail, você vai colocar a vaga no título, né? Se não tiver nenhuma informação no processo seletivo, você vai colocar a vaga no título e no corpo do e-mail você vai colocar bom dia, fulano de tal, né? Segue em anexo o currículo, e aí você vai colocar um breve resuminho. Não é um textão, é um breve resuminho falando que você, da sua experiência, falando que você tem o perfil para vaga, falando que você tem disponibilidade imediata, se for o caso, e falando a sua disponibilidade na agenda. Quais os dias da semana você tem disponíveis, beleza? Então, no e-mail. Se for o WhatsApp, você vai mandar o currículo, né, em PDF. Gente, o currículo é sempre em PDF. Sempre. Não é para mandar currículo no Word, tá? Até mesmo porque quando a gente manda no Word, ele desconfigura. É para mandar o currículo em PDF. Você vai mandar o currículo em PDF, num texto sucinto, ou seja, um texto curtinho, objetivo, sem gíria, sem abreviação e escrito com português correto. O escrito com português correto é óbvio que vale para o e-mail também, tá? Eu nem coloquei ali porque eu já imaginava que isso tá adequado, né? Todo mundo sabe. Então, lembrar disso, tá? E aí, é válido também a gente pedir um feedback. Como assim um feedback, Beth? Vou perguntar o que a pessoa achou do meu currículo, se achou bonito. Não é isso, gente. Você mandou o currículo, certo? Você vai esperar ali, dependendo da urgência que foi relatado, preciso para início imediato, preciso para ontem. Aí você espera 7 dias para pedir um feedback. E aí, como é que está o processo seletivo? Você recebeu o meu currículo? Precisa de mais alguma informação? Eu estou disponível caso você precise de mais algum dado. Ou então você vai falar, um processo seletivo, a gente está selecionando para tal vaga. Aí já não tem tanta urgência, você vai esperar 15 dias. E aí a mesma coisa, você pode mandar um e-mail ou você pode mandar pelo WhatsApp. Você vai pedir o feedback pelo mesmo lugar que você enviou o e-mail, pelo mesmo canal de comunicação. Se você enviou o seu currículo por e-mail, você vai pedir o feedback por e-mail. Oi, fulano, tudo bem? Aqui é Elizabeth. Eu enviei meu currículo para você no dia tal. Gostaria de confirmar se você recebeu o currículo, se você precisa de mais alguma informação e se o processo seletivo ainda se encontra aberto. Beleza? Pelo WhatsApp, a mesma coisa. Oi, tudo bem? Aqui é Elizabeth. Eu mandei o meu currículo para você. Você conseguiu visualizar? Por quê? No WhatsApp, com certeza a pessoa recebeu, porque você vai ver os 2 risquinhos lá que a pessoa recebeu. Agora, será que ela conseguiu ver? Será que ela conseguiu abrir o arquivo? Aí você vai perguntar isso. Você conseguiu visualizar o meu arquivo, o meu currículo? Aí a pessoa vai te dizer sim ou não. Então, queria saber se você precisa de mais alguma informação. E aí a pessoa vai responder, não. Aí, geralmente ela já fala, o processo seletivo está em andamento ainda, ou então, o processo seletivo já encerrou. E aí entra a segunda parte. Deixa eu colocar aqui para você não se perder. Se o processo seletivo já tiver sido encerrado e você não tiver sido selecionado, o que você vai perguntar? Por quê? Beth, mas eu não estou sendo chata? Não estou sendo chato? Não, você está sendo objetivo. E aí você vai falar assim, eu queria entender por que eu não fui selecionado, se tem alguma coisa que eu possa melhorar, para que caso haja uma oportunidade futura, eu esteja melhor preparada para essa oportunidade, para essa vaga. Porque você
passa duas imagens pro recrutador. Primeiro, a imagem de que é uma pessoa que está buscando uma melhoria contínua, né, um aprimoramento contínuo. Isso é muito legal, isso a gente sempre tá buscando. E segundo, para você entender e fazer uma autoanálise mesmo, cara, por que tá faltando para eu conseguir uma vaga desse perfil? Né? O que faltou? O que eu posso fazer? Qual o curso? Qual a capacitação? O que está rolando ali que eu não consegui essa vaga? Porque quando a gente faz isso, quando a gente tem a possibilidade de perguntar, se você sabe por que a pessoa não te chamou, você tem possibilidade de ajustar para uma nova oportunidade. E isso é muito legal. E muito poucos recrutadores dão retorno para quem participou dos processos. Isso, gente, não é maldade. É porque é muita gente. Como eu falei para vocês, a gente recebe 300, 400, 500 currículos dependendo do perfil da vaga. E aí, muitas vezes não dá tempo de dar retorno, ou a gente dá aquele retorno padrão. Olha, o seu currículo não foi selecionado, mas vai ficar aqui no nosso banco para uma próxima oportunidade. Isso era o texto padrão. Quando alguém me ligava ou alguém mandava mensagem perguntando, né, o WhatsApp, o e-mail, tentando entender, eram pouquíssimas pessoas. Tipo assim, acho que umas 5 de 300 pessoas. O último processo seletivo que eu fiz foram 420 pessoas que mandaram currículo. Que era para uma oportunidade de atendimento domiciliar. E aí, 2 pessoas me perguntaram por que não tinham sido selecionadas. Aí eu parei, sentei, reabri o arquivo, né? Olhei o currículo e falei assim, olha, faltou isso e isso e isso. Acho que para uma vaga nesse perfil você poderia ter colocado essa a atribuição. E isso faz toda a diferença para a pessoa que recebe. Porque se for uma pessoa que realmente está buscando se aprimorar, ela vai correr atrás daquilo que ficou faltando. Ela vai correr atrás daquilo que faltou de qualificação, digamos assim. Então, isso é muito importante para você se autoavaliar e para mostrar para o recrutador que você está em busca dessa melhoria mesmo. E aí, gente, sempre se coloca à disposição para novos processos seletivos. Olha, poxa, muito obrigado pelo seu feedback. Eu vou tentar, vou analisar as observações que você me passou, mas surgindo novos processos seletivos, eu estou à disposição. E isso, cara, isso, ó, mata a pau. Isso faz com que você olhe para essa pessoa de um jeito diferente. O recrutador olha para você de uma maneira diferente quando você coloca isso. Então, pedir o feedback é legal. É porque é ruim, né? A gente cria uma expectativa. Toda vez que a gente manda o currículo, a gente cria uma expectativa. E ter essa expectativa frustrada porque a gente não foi selecionado, abre uma caixinha na cabeça da gente da rejeição. Né? Ah, por que fulano foi e eu não fui? Por que me rejeitaram para essa vaga? Cara, e não é isso. Você tem uma vaga e você tem 50 milhões de pessoas, você precisa escolher alguém para lá. E aí vence quem tiver mais dentro do jogo, vence quem tiver mais dentro daquele perfil que foi selecionado. E aí, por mais que a gente venha com uma série de dicas e técnicas e tal, muitas vezes você vai ter vai ser preterido, né? Não vai ser escolhido, porque a pessoa queria um perfil diferente do seu. E tudo bem, é assim que a vida é. Dos processos, que você leva 5 nãos para levar um sim, né? Uma frase que eu escutava muito na época que eu trabalhava com vendas. De cada 5 oportunidades que você vai se arriscar, 4 você vai levar não, para uma você levar sim. Agora, se você paralisar na primeira que você recebeu o não, ou ficar ali eternamente lamentando o não que você recebeu, tu não age. Não age. Então, eu falo sempre para os meus alunos, o processo seletivo é de graça, se inscreve. Ah, Beth, mas eu não tenho todas as qualificações que precisa, se inscreve. Por quê? Porque você vai pegando timing, você vai pegando o jeito de preencher as fichas. E aí, eu tô falando para vocês só de currículo. Quando a gente for falar de preenchimento de ficha, também é uma aula só sobre isso. Porque o pessoal faz o quê? Preenche as fichas de qualquer maneira. E acha que da mesma maneira que acha que o currículo vai servir para tudo. Então, gente, hoje, né, o que a gente pretendeu com essa aula foi dar uma clareada em relação a isso, porque a gente sabe, gente, presta atenção em uma coisa que eu vou falar para vocês, vou até ficar grande aqui, abrir aqui a tela grande. O mercado está jogando a cada semestre uma quantidade enorme de profissionais. As instituições de ensino estão jogando aí no mercado a cada semestre uma série de profissionais.
muita gente nova chegando. Você precisa se destacar de alguma maneira. E aí você tem as formações para se destacar, mas você precisa ter um pouco da malandragem também para como você vai se apresentar. Então, tudo que você puder limpar do seu caminho para você ter isso de uma maneira mais fácil é interessante. Então, essas dicas de como você vai elaborar o currículo são justamente para que você, aliado à sua formação, consiga subir, né, nos olhos do recrutador para que a sua formação seja analisada. E aí, uma pergunta para a gente encerrar, né, que muita gente me faz assim: ah, Beth, mas eu não tenho experiência nenhuma. O que eu vou colocar no currículo? Você vai colocar os seus dados pessoais, você vai colocar a sua trajetória acadêmica. Então, você vai colocar a sua... Acabou de sair da faculdade, o que você tem para colocar? Ah, tenho a faculdade. Aí, você vai colocar os lugares que você fez estágio. Não, já começou a ter experiência profissional, não vai mais colocar estágio. Tá? Ah, mas eu fiz treinamento profissional em tal lugar, eu fiz estágio em tal lugar. Isso é interessante, porque por mais que pareça que não, em alguns lugares eles preferem os profissionais sem experiência. Por quê? Para poder moldar de acordo com o que a instituição pede. Porque é óbvio que o profissional mais experiente, ele já vem cheio de vício. Ele já vem cheio de ideias pré-concebidas de outras instituições que trabalhou. Então, tem determinadas instituições que irão preferir os profissionais sem experiência. São poucas, mas elas existem. E você não pode mentir, né? E foi o que eu falei. E aí você vai pro desenrolo quando você for pra dinâmica. Você vai falar assim, olha, realmente eu não tenho experiência, eu nunca assumi um plantão sozinho, mas eu fiz estágio em tal e tal lugar. E o principal, eu tenho vontade de aprender. Eu quero me desenvolver enquanto profissional, então você pode ter certeza que eu vou ser a pessoa mais aplicada que você tem dentro desse serviço para fazer a minha atividade o melhor possível. E aí é segurança no olhar. Pra gente finalizar, eu vou contar pra vocês uma experiência que não tem nada a ver com a área dessa. Quer dizer, até tem. Que foi... Eu, na época da faculdade, eu tive que trancar a minha faculdade. E aí eu tranquei a faculdade 2 vezes. Na primeira vez que eu tranquei, eu fui fazer administração. Por que eu fui fazer administração? Porque em ADM, você começa o estágio muito cedo na faculdade. Começa um estágio remunerado. Aí, na minha cabeça, o plano estratégico era esse. Pô, vou fazer ADM, vou ganhar alguma coisa, alguma experiência, né, algum conhecimento de gestão que vale para tudo nessa vida e vou ganhando uma grana, junto essa grana e volto para terminar a faculdade, para pagar a faculdade. E assim eu comecei, fiz o primeiro período, fiz o segundo período e eu estagiava num lugar que vendia carros. E aí eu ganhava, além da minha bolsa de estágio, eu ganhava uma comissão para cada carro que eu vendia. Tudo ótimo. Até que eles resolveram que não iam ter mais estagiário. Só que eu fazia um trabalho legal, sempre fui despachada, sempre fui de falar com todo mundo. E aí a minha supervisora falou assim, cara, eu vou te indicar para um lugar que tem um serviço similar. Eles também querem estagiário e eles pagam um pouquinho melhor. E a comissão era de carro importado, então a comissão era um pouquinho mais interessante. Aí fui fazer o processo seletivo, passei na provinha, tinha uma provinha de português e tal, uma provinha de negócio de venda. E aí fui ter a entrevista com o gerente. Aí o gerente virou pra mim e falou assim, pegou o meu currículo. Aí eu na época não sabia fazer currículo, né, ainda. Aí fiz um currículo e coloquei faculdade de fisioterapia trancada e faculdade de administração em andamento, que eu tava no 3º período nessa época. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, eu gostei de você, você fala super bem, mas tem uma coisa que me incomodou no seu currículo. Você coloca aqui que você tem uma faculdade de fisioterapia trancada, me dá a sensação de que você não sabe muito o que quer. E eu só gosto de trabalhar com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Eu falei assim, chutou, levantou, eu vou cortar agora e mandar pro gol. Falei assim, então você tá com a pessoa certa. Porque eu sou realmente apaixonada por fisioterapia. Mas, para eu terminar minha faculdade de fisioterapia, eu preciso juntar o dinheiro que eu vou ganhar aqui, quando eu começar a trabalhar, para poder voltar e pagar minha faculdade. Então, você pode ter certeza que eu vou ser a estagiária mais aplicada que você vai ter aqui, porque eu preciso fazer dinheiro. E ninguém vai atender os seus clientes melhor do que eu. Gente, eu saí dali com a certeza de que eu ia ser contratada. E fui.
Só não assumi porque eu arrumei outro emprego melhor na época. Mas é isso. O recrutador, a pessoa com quem você vai conversar, ela tá cheia do mesmo discurso. Das pessoas falarem, porque eu faço fisioterapia, não sei o que. Tá. Seja diferente, pense fora da caixa, tenta encantar aquela pessoa. E aí é o que eu falo sempre. Eu vou montar uma aulinha só de dinâmica de grupo pra mostrar pra vocês como é que é isso. Mas a gente precisa disso. E tem que ter brilho no olho. Você tem que ir acreditando que cada vaga vai ser a sua. E esse brilho no olho passa pelo momento de fazer o currículo. Começa fazendo um bom currículo. E aí, metade do caminho você já vai ter quebrado as objeções. Beleza? Então, espero que essa aula de hoje aí ajude vocês, tenho certeza que vai ajudar. Durante a semana eu vou colocar aqui no canal a aula de como fazer esse currículo no Canva, vou deixar um modelinho no Canva para vocês. Mas aí, para isso, o que eu vou te dar de bizu? Mais um bizu. Cara, a aula de hoje tá cheia de dica. Você vai se inscrever agora no canal. Se inscreve no canal para você ser avisado o dia que eu vou postar essa aula do Canva. Não vou divulgar, ela vai ficar aqui. Só para quem se inscrever que vai saber o dia que ela sair ao vivo, tá bem? Então, aproveita, já deixa, de novo, lembrando, deixa o seu like aqui no canal, o seu like no vídeo, entra lá no grupo do Telegram, amanhã eu vou deixar o resuminho do que a gente conversou hoje, de como montar o currículo lá para você não ficar com dúvida, e durante a semana aí eu vou fazer uma aula surpresa de como é que você vai montar esse currículo no Canva, mas só vai receber a notificação quem tiver inscrito aqui no nosso canal no YouTube. Tá bem? Então, uma excelente semana para vocês. Fiquem super atentos, se nutram de esperança e oportunidades, que a gente está terminando aí se encaminhando para o final do ano, mas as oportunidades continuam aparecendo. E minha câmera saiu do ar. E já sabe, né? Atenção, voltei. E já sabe, né? Atenção, atenção, atenção aos fundamentos.